18h01. Rádio Camisa 10. Música e informação com classe. Atenção, emissoras que vão entrar em conexão com Cidade em Revista. Toque de alerta. Eles ainda tem de um povo, faz um rádio todo e a todo correto. Comunica com alegria no seu dia a dia, microfone aberto. Vai você pensar um novo nesse mundo louco da consumista. Boa noite vem chegando, mas não comunicando, Cidade em Revista. É Paulo Roberto, seu ponto de vista. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. É Paulo Roberto, o radioista. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. É Paulo Roberto, seu ponto de vista. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. É Paulo Roberto, o radioista. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. De tanto ver triunfar a nulidade, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça e de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da honra, rir-se da verdade e a ter vergonha de ser honesto. É de Rui Barbosa. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Está começando o Cidade em Revista. É o resumo das principais notícias do dia aqui na sua Camisa 10 FM. Produção e apresentação de Paulo Roberto. Nossos parceiros comerciais: Unifacisa, o maior centro universitário do Nordeste. ESAC, Escola Superior de Aviação Civil. Anatólio Seguros, o seu corretor de seguros que atende às 24 horas do dia, e Colégio Autêntico, a certeza do sucesso do seu filho. Parceiros institucionais: Prefeitura e Câmara Municipal de Campina Grande. 18h04 na Paraíba. Eis os destaques do programa desta segunda-feira. Números oficiais indicam que já são cerca de 3.000 mortos os que pereceram pelos terremotos da Síria e da Turquia. Presidente Lula diz que Bolsonaro é o culpado pelos calotes de Cuba e Venezuela ao BNDES. Show de Wesley Safadão acaba na bala em São Luís do Maranhão. Situação do jogador Daniel Alves se complica. Ministério Público se opõe à soltura e alguns bens dos jogadores são bloqueados pela Justiça Espanhola. Polícia conclui que ganhador da Mega Sena, que morreu antes de receber o prêmio, sofreu um infarto. O Cidade em Revista já está no seu rádio, seu celular, no computador, no tablet, nas principais plataformas digitais e na rádio Camisa 10 FM. 6h05 agora. Você sabia que nossa emissora é líder de audiência no aplicativo Radiosnet? Isso mesmo! Baixe agora o aplicativo de rádio mais leve e rápido para celulares e ouça nossa emissora em qualquer lugar do planeta. Radiosnet.com. A beleza está no olhar, no sorriso, em cada fio de cabelo. A beleza está em você. Desperte o seu melhor em Onildo Alticoafir. Profissionalismo, conforto e atendimento personalizado. Onildo Alticoafir, em Campina Grande, na Rua Américo Braga, 29, São José, e no Partage Shopping, em João Pessoa, no Manaíra Shopping. Colégio Autêntico, da educação infantil ao ensino médio. Valores e competências para o sucesso na escola e na vida. Colégio Autêntico e a família, na transformação de jovens em cidadãos e líderes da sociedade paraibana. A certeza do sucesso do seu filho. #Vencer Autêntico. Para se comunicar conosco, utilize o WhatsApp número 999714048. 999714048.
O restaurante O Bananal tem a melhor comida regional da área de Campina Grande. O picado é o mais tradicional. O miúdo de galinha nem se fala. Tem bode guisado, bisteca suína, galinha guisada, picanha e uma carne de sol especial. Restaurante O Bananal, na estrada Campina Grande, Lagoa Seca. Os galegos do Bananal ouvem o Cidade em Revista todos os dias. Rádio Camisa 10. Música e informação com classe. Criado em 1997, o portal radios.com.br é o maior e mais antigo site de rádios online do Brasil. São mais de 20 milhões de acessos mensais. Acesse e ouça milhares de emissoras do mundo todo. Disponível também para Android e iOS em www.radios.com.br. Avaliações contábeis são importantes para a segurança da sua empresa. O acompanhamento do dia a dia por uma equipe gabaritada dá tranquilidade para a empresa funcionar sem atropelos. A Asconf agora é Versátil Avaliações Contábeis. A mesma equipe do Djalminha passa a ser comandada pelo Ari e pela Valdemira. Os detalhes da contabilidade da empresa com as orientações necessárias para evitar problemas. Cuida também do imposto de renda pessoa física. Versátil Avaliações Contábeis, no mesmo endereço da antiga Asconf. É na Vila Nova da Rainha 534, Sala 3, com o telefone 3341-3727. 3341-3727. Versátil Avaliações Contábeis, a contabilidade sem atropelos. Rádio Camisa 10 FM, um show de música para você. Desperte o seu máximo. Uma nova realidade pode estar mais próxima do que você imagina. Dê o primeiro passo para a sua história acadêmica e abrace a sua liberdade. Vem para a Unifacisa, o lugar de gente que pensa gigante, que é imerso em conhecimento estruturado em pesquisa e vive emoções de fazer o coração disparar. Unifacisa, de volta aos melhores sonhos. Inscreva-se, vestibular.unifacisa.edu.br. O aplicativo Radiosnet é o mais usado no Brasil para se ouvir rádios no celular. Tenha o seu gratuitamente acessando radiosnet.com. Baixe agora em radiosnet.com e ouça a programação da sua rádio favorita. É de graça. Acesse radiosnet.com e baixe agora mesmo. Seguro de carro é com Anatólio. Anatólio Chaves trabalha com as maiores seguradoras do Brasil. Atende pelo telefone 99999.000 e faz seguros contra roubo, incêndio, danos materiais e danos pessoais a terceiros. Peça orçamento. Faça seguro do seu carro com Anatólio Chaves. Telefone 99999.000. 99999.000. 18 horas e 10 minutos na Paraíba, pontualmente 6h10 agora. Alô, minhas amigas, alô, meus amigos, um grande abraço, saudações sinceras a todos. Aqui estou para mais um Cidade em Revista. Vamos refletir sobre os fatos mais importantes das últimas horas. Lembro que o nosso programa tem hora para começar, mas não tem hora para terminar. Vai até 7, 7h15, 7h30, 8. Depende dos assuntos, depende da pauta que, na maioria dos dias, é feita pelos ouvintes. São temas que os ouvintes vão me mandando durante o dia, durante a manhã, mais ainda durante a tarde, e a gente chega aqui e vai dando uma debulhada, ou como diz o ex-governador Ricardo Coutinho, uma desbulhada para vocês, para que todos nós possamos ficar atualizados com o que acontece no estado, no país e no mundo. Meu amigo Gustavo Carneiro diz: estou fazendo a barba e ouvindo o programa. O negócio de fazer barba é interessante, não é? Porque
A pele das pessoas, a pele de cada um é diferente da pele da outra pessoa. Tem gente que tem alergia à lâmina de barbear. Eu tenho muitos amigos, quando estava no exército principalmente, tinha gente que fazia barba e lá é obrigado a tirar a barba todos os dias, o cara ficava com o rosto todo pipinado, todo cheio de uma espécie de hematomas, como se fossem umas espinhas, por conta da alergia à lâmina de barbear. Peles sensíveis. Os dermatologistas, é claro que sabem explicar isso aí. Hoje existem barbeadores que são também depiladores modernos, máquinas ultrapotentes de tamanho reduzido, que você carrega no computador, que você carrega pelo cabo USB, podendo carregar até na tomada de energia, e aquilo facilita muito. Agora, há peles e peles. Tem gente que se adapta a esses equipamentos e outras pessoas não. Vai de cada um. Mas quem tem a necessidade, a obrigação profissional de estar sempre de barba feita, sofre, porque há um desgaste natural de passar todo dia uma lâmina na pele, né, e tal. Pois é. Mas a gente que trabalha em televisão tem que se apresentar como deve acontecer e é preciso ter esses cuidados todos. Se bem que hoje a televisão brasileira avacalhou de tal modo que o sujeito aparece com a barba por fazer, virou moda, né? Essa bagunça chamada Brasil. Voltaram os cabelões Black Power em homens e mulheres também, está na moda agora. Aliás, tudo que é televisão, eu vou falar isso aqui, vocês não interpretem mal, por favor, que com essa onda de olha, isso é racismo, aquilo lá é racismo, isso aqui deixou de ser racismo. Basta você olhar para uma pessoa e dizer, olha, você está me tratando de forma diferente. Esse seu olhar significa uma censura ao meu cabelo. Hoje em dia o povo tudo pisando em ovos, né? Eu já contei para vocês que eu estou com medo de desfilar pegado na mão de uma mulher. Estou com medo. Daqui a uns dias, se você que é homem sair desfilando pegado na mão de uma mulher, vai levar uma surra. E mulher que sair pegado na mão de um homem, vai levar uma surra também. A moda é mulher com mulher e homem com homem. Se for, Ave Maria, é um problema, né? Eu não tenho nada a ver com a vida de ninguém, cada um faça o que quiser, agora deixem também eu viver a minha vida em paz. Mas o que eu quero dizer é que nunca a TV brasileira contratou tantas pessoas negras. Já notaram? De certa forma, esse movimento todo foi bom. Porque antes você só via na televisão galeguinhas e galeguinhos, não era assim? Para aparecer na TV tinha que ser uma galeguinha do olho azul, bem bonitinha. Carinha bonitinha e conteúdo quase sempre zero. Aí, a partir de uma Glória Maria, que foi uma desbravadora nessa coisa toda, começaram a contratar homens e mulheres negras e negros, e agora com essa onda, meu amigo, de tudo é homofobia, tudo é racismo, tudo é uns termos novos que inventaram aí. Aí pronto, foi bom. Agora também, você não vai contratar só por ser negro. Se for um negro incapaz para aquela função, você não tem como, do mesmo jeito do branco. Não é a cor da pele que retrata a inteligência das pessoas e nem a capacidade. Tem muito branco burro e tem muito negro burro. É assim. Toda a vida foi assim, desde que o mundo é mundo. O problema do nosso velho Brasil é que, meu Deus do céu. Meu amigo Gilmar Lopes, estou com saudade de você, Joel Carlos, Fefé Cavalcante, tanta gente boa que já aparece aqui pelas redes sociais. Então é preciso hoje a gente andar pisando em ovos. Ave Maria, você olhou para mim porque eu passei, seu olhar foi de censura. Eu vou lhe processar. Ave Maria, é um problema. Essa onda de coisas, o Brasil tem uns modismos, né? Tá na moda agora você fazer isso, tá na moda agora você fazer aquilo, não é assim? Então a moda das notícias falsas, minha amiga professora Geovita, vem já dominando esse palco há algum tempo. Negão do Café está aqui, daqui a pouco vão me processar porque eu estou chamando Negão do Café. Foi assim que ele foi eleito vereador, João Ricardo, e ele gosta de ser chamado de Negão do Café. Pronto. A Luiz 10 anos, boa noite.
meu amigo Josenberg, Marcos Farias em Esperança, Soldado Teixeira, Jailma Mendes, Valdênia em Queimadas, Marcelo, Isabela e Bebeto, Lourdinha Pinto, Sargento Nogueira lá em Barra de Santa Rosa, Assis do Santa Bárbara, Arthur Vieira. Olha, essa onda de notícias falsas continua. Muita gente recebendo e muita gente repercutindo, encaminhando para as outras pessoas. Não pensem que acabou, não. Eu acho interessante é como tem gente nesse nosso Brasil ainda se deixando levar por notícias falsas. Pessoas letradas, inclusive. E quando é uma pessoa ignorante, né, que não teve a oportunidade de estudar, por uma série de razões e que o trabalho não permite que esteja ouvindo rádio o dia todo, ou assistindo programas para se atualizar, aí você perdoa. Não, essa pessoa realmente é desinformada porque não tem condição de investir, porque a informação tem seu custo também. Você não se atualiza se não tiver um aparelho de televisor bom, moderno, se não tiver internet, se não tiver um celular com dados móveis e etc e tal. Tudo isso tem um custo. Aí tem gente que não tem condição. A pobreza ainda impera numa boa parte da população brasileira. Mas quando se trata de uma pessoa que tem condição financeira, letrada, curso superior, uma pessoa pós-graduada, que vive no mundo real, compra carro, troca carro todo ano, tem casa na praia, tem apartamento, e esse povo se deixando levar por notícias falsas, acreditando cegamente, e recebe e repercute, recebe e joga para todo mundo. Eu recebo milhares todo santo dia, milhares de informações falsas. Muitas delas as pessoas, os amigos principalmente, perguntam: Paulo, isso aqui, eu digo, é fake news, não vá nessa. Rapaz, eu estava certinho que era verdade. Não embarque nessa. Quando você receber alguma coisa aí no seu celular, seja lá de quem for, que aquela pessoa que lhe mandou pode ser muitíssimo bem intencionada. Ela mandou porque ela acredita naquilo. Aquela informação que ela recebeu bate com o que ela pensa. É aquilo que ela deseja que aconteça. Ou é aquilo que ela desejava que acontecesse, se você colocar os verbos nos tempos certos. Aí ela vai e joga para outra pessoa, essa outra para outra, para outra, para o grupo e vai. Tudo onda. Não entrem nisso que vocês vão se estrepar, viu, Marcos Soares? Marcos Soares lá no Rio de Janeiro. Fazia muito tempo que eu não ouvia a palavra estrepar. E você usou aí no programa. Eu uso a linguagem do povo. Eu uso o linguajar da nossa geração. Todo mundo que me escuta sabe o que é o sujeito se estrepar. Sabe ou não sabe? Odeval Martins, Jardim Paulistano, boa noite. Antônio Clemente, meu abraço. Pedro, aqui no bairro do Catolé, saudações. Do Radiosnet, para usar uma linguagem desses jovens de hoje, nós estamos também bombando aqui. Queimadas, Nova Floresta, Vitória da Conquista na Bahia, Recife, Pernambuco, vários ouvintes. Sertão presente com Patos, Santa Luzia, São Mamede, Souza, Cajazeiras, Pombal. Muita gente aqui de Campina Grande, a nossa maior audiência é na Rainha da Borborema. Fortaleza, vários ouvintes de Alagoa Nova, e eu sei que são vários porque cada um tem um número de IP diferente. O IP é a identidade de cada equipamento eletrônico que está ligado e conectado à internet, né? Vocês sabem, seja computador, tablet ou celular. Juazeirinho presente, Pilões, Solânia, Bananeiras, a cidade aqui do Brejo, tem um S bem grande, do tamanho do S de Sena, no final. Tem gente que continua dizendo bananeira no rádio. Hoje eu escutei. Bananeira. Quer dizer, é uma bananeira, uma planta. Para ele a cidade chama-se Bananeira. É inimigo do plural esse rapaz, não sabe a letra S. Quem mais? Olha aqui. Natal, capital do Rio Grande do Norte. Vários ouvintes. Cabedelo se faz presente hoje também com muitos ouvintes. São Paulo, a capital do estado do mesmo nome. Esperança, meu amigo. Maceió, a capital das Alagoas. Tem alguém do Paraná, Ponta Grossa.
Nesse instante, Salvador, eu já falei, não, Salvador, a capital baiana, também presente. Estamos com um excepcional público nesta segunda-feira, dia 6 de fevereiro. Alguém me informou hoje que é o aniversário do meu amigo Afonso Marreiro, o velho Afonso Boca de Lobo, meu amigo de longas datas, vida longa para ele. O Wilson Siqueira, o catedrático, também se faz presente, dizendo que encontrou Araújo Neto sábado desfilando no bloco Zé Pereira. Não sabia. Juscelino Salles, boa noite. Sandro Moretti manda mensagem aqui. Sandro Moretti da Bela Vista. Nunca mais ouvi falar em Halley das Minas que Juarez Amaral falava tanto. Sumiu. Ele se comunicava comigo pelas redes sociais já há um bom tempo que não mais mandou recado. Letício Sargento, também na comunicação, meu amigo Djalma Neves, saudações, muito obrigado pela audiência a todos os que prestigiam o programa. São 6h23 agora. Ontem eu assistia a uma reportagem especial na Rede Record de televisão, produzida por Roberto Cabrini, que é um dos grandes jornalistas brasileiros. E ele fez essa matéria lá no Afeganistão. Foi. E eu assistia aquilo no silêncio do meu quarto e fazia uma reflexão, falando mentalmente, porque nós falamos mentalmente, né? Você fala consigo mesmo e eu posso falar comigo mesmo mentalmente. Eu vendo as cenas que o Roberto Cabrini mostrava e as entrevistas que ele fazia com algumas pessoas e as cenas, sobretudo, o quadro, eu dizia, meu Deus, se existe inferno aqui na Terra, esse é o inferno. Gente morando no meio do deserto, numa espécie de tenda, um calor desgraçado, sem ter o que comer, sem ter água para beber, crianças doentes, as moscas cobrindo tudo. Olhe, um inferno. Sabe o que é um inferno? Eu olhando aqui, e acima dessa pobreza, dessa situação toda que o Roberto Cabrini mostrava, a bala com medo no centro, como dizia minha avó. O tiroteio para cima e para baixo, as bombas, o Talibã, cada vez mais restringindo os direitos das mulheres. Mulher não pode mais estudar, mulher tem que andar com uma burca, tudo coberto. As pessoas, algumas sendo mortas no meio da rua, enforcadas, um guindaste ergue o corpo do sujeito pendurado numa corda e deixa lá para servir de exemplo para as outras criaturas, sem ter alimento, sem ter trabalho, sem ter mais escola. Uma desgraça. Paquistão, Afeganistão, Síria, né, que também está nesse eixo aí, tem uma guerra há mais de 10 anos. Eu pensando também na situação lá da Ucrânia, que foi invadida pela Rússia. Eu dizia, meu Deus, o inferno é isso aí. Não pode ter coisa pior no mundo do que uma situação daquela que o Cabrini mostrava. Enquanto isso, a gente aqui no Brasil, com tudo que é bar, boteco, restaurante lotado, pessoas na fila aguardando desocupar uma mesa para ter acesso a um bom restaurante, comida sobrando nas casas de muita gente, combustível lá em cima, o cara compra carro, moto, pessoal para lá e para cá, e ainda reclama da vida. Reclamando, muita gente reclamando, barriga cheia. Tudo que quer tem dentro de casa. Djalma Neves, boa noite. Alcides e Valdenora, o meu agradecimento pela audiência. Eu pensando nisso tudo, assistindo a matéria que o Roberto Cabrini apresentou. Aí quando é na madrugada, vem algo pior ainda. Vocês devem ter tomado conhecimento do forte terremoto que atingiu a Turquia e também a Síria. A Síria, em cima da queda, coice, porque vem com uma guerra há mais de 10 anos.
aí vem um terremoto em cima disso, com o povo também sofrendo, a população dizimada, muita gente conseguiu fugir. Olhe, uma desgraceira. Agora, às 18 horas, quando eu abri aqui o programa, os números oficiais mostram mais de 3.000 mortos. Eu digo a vocês, sem medo de errar, esse número vai aumentar e vai aumentar muito. Por quê? Porque lá nós estamos com 6 horas a mais do que aqui. Então estamos agora às 6h30, lá já vai para 00:30. A temperatura caiu muito, chove, está nevando. A previsão para essa madrugada, pelo menos na Turquia, é de uma camada de neve superior a 10 centímetros. Vocês imaginem a situação. A terra tremendo, os prédios desabando, milhares de pessoas embaixo dos escombros, chovendo, tudo escuro e ainda por cima neve. É o inferno ou não é? É. Agora, aquela parte do mundo, aquela parte do globo terrestre é propensa a esse tipo de atividade sísmica. Quem estuda, quem lê, quem acompanha, sabe. São locais onde há, segundo os cientistas, o encontro das chamadas placas tectônicas, e quando essas placas se chocam, acomodando ali a crosta terrestre, não dá outra. O problema é que não há ainda no mundo equipamentos capazes de prever quando vai acontecer um terremoto. Sabe-se que ele vai acontecer, mas ninguém sabe onde e nem quando. Porque chuva já se faz uma previsão, neve já se faz uma previsão, mas em relação aos abalos sísmicos, não. Situação horrorosa, é um verdadeiro inferno. Foi um terremoto de magnitude 7,8 graus na escala Richter, que atingiu o sul da Turquia e o norte da Síria na madrugada de hoje, derrubando centenas de edifícios e matando até agora, para números oficiais, mais de 3.000 pessoas. Meu Deus do céu. Os capacetes brancos que operam nas áreas controladas pelos rebeldes da Síria registraram pelo menos 600 mortos e mais de 1.000 feridos. Aí você pega esses feridos e vai levar para onde? Se o hospital também desabou, prédios históricos desabaram, grito, choro, gente pedindo socorro por tudo que é lugar. A agência oficial de notícias SANA, que cita o Ministério da Saúde local, informou que só na cidade de Alepo 430 pessoas tinham morrido. Além dos mortos, pelo menos 10.000 ficaram feridas na Turquia. Acredita-se que outras centenas de pessoas ainda estejam presas sob os escombros, e a espera, infelizmente, é de que o número de vítimas aumente à medida em que as equipes de resgate vasculham montes de destroços em cidades e vilarejos da região. Em ambos os lados da fronteira, Turquia e Síria, moradores acordados pelo terremoto antes do amanhecer correram para as ruas em uma noite de inverno, com temperatura baixa, muita chuva e neve, enquanto os prédios foram destruídos e fortes tremores secundários continuavam a acontecer. Equipes de resgate e pessoas que moram em várias cidades procuraram por sobreviventes, trabalhando nos emaranhados de metal e pilhas gigantes de concreto. O tremor foi sentido às 4h17, eram 10h17 da noite de domingo aqui no Brasil, e segundo os cientistas ocorreu a uma profundidade de 18 quilômetros. O epicentro foi localizado num distrito chamado Pazarit, na província de, que nome estranho, Karagagamas, sudeste da Turquia. Meu Deus do céu. É o maior terremoto que ocorre na Turquia desde 17 de agosto de 1999. Naquele ano, cerca de 17.000 pessoas morreram, 1.000 delas, mais de 1.000 só na cidade de Istambul. Segundo o presidente turco Recep Tayyip Erdogan,
é o maior desastre desde aquele ano. É o segundo mais forte desde o terremoto de 1939. Aquele foi de 7,7 graus. Há graves danos também nas áreas vizinhas à Síria, disse o chefe de Estado. Do lado sírio da fronteira, o terremoto destruiu regiões controladas pela oposição, que abrigam cerca de 4 milhões de pessoas deslocadas de outras partes da Síria pela longa guerra civil que toma conta do país. Muitas dessas pessoas viviam em prédios que já foram destruídos pelos bombardeios anteriores. Centenas de famílias permanecem presas aos escombros, disse a organização de emergência da oposição. Que coisa. Tenho aqui também informações dos maiores terremotos que já aconteceram no mundo e posso passar para vocês esses dados. O maior terremoto até hoje registrado na Terra foi no Chile, em 1960, 9,5 graus na escala Richter. Em 64 aconteceu um outro forte terremoto no Alasca, 9,2 graus. Aí é uma região remota, né? Praticamente não mora ninguém. Em Sumatra, na Indonésia, em 2004, um terremoto atingiu 9,1 graus. O Japão teve aquele terremoto de 2011, 9 graus, o mesmo acontecendo em Kamchatka, na Rússia, em 1952, também 9 graus. Os fortes terremotos registrados na madrugada de hoje deixaram milhares de mortos e várias pessoas feridas. O primeiro terremoto foi de 7,8 graus, depois deu mais um de 7,5 e são terremotos mais fortes dos últimos anos. Ao longo da história, outros terremotos foram mais intensos ou tão fortes quanto, mas com um volume superior de mortes e destruição. A partir de 8 graus na escala Richter, terremotos podem causar mortes e destruição em um raio de até 100 quilômetros de distância. Entretanto, para o seu conhecimento, boa parte deles que superaram os 8 graus figuram entre os maiores abalos já registrados e ocorreram em zonas inabitadas do planeta, não gerando tantos danos. Os maiores desastres causados por terremotos ocorreram em centros urbanos, principalmente em países asiáticos que são superpopulosos e onde as construções eram frágeis demais para suportar os tremores. Meus amigos, situação horrorosa. Não reclame da sua vida. Não reclame. Há pessoas em situação muito pior. E para você que crê num ser superior, para você que faz suas orações, lembre-se do sofrimento dessas pessoas ao fazer algum tipo de prece na noite de hoje. 6h35 agora. O ponteiro mudou para 18h36, abraçando o meu amigo Batista Lima, que hoje também está aniversariando, é irmão de arma, é colega do Exército Brasileiro, velho B. Lima, Batista Lima. João Alcântara, nas Malvinas, não, hoje ele está trabalhando, está de serviço na Brase Forte. Saudações, boa noite. Sargento Letício, também irmanado aqui. Paulo, o jornal O Estado de São Paulo começou a criticar as ações do governo com apenas um mês. Porque é o seguinte, não existe prazo
para você fazer coisas certas ou coisas erradas. Tem uma máxima entre os governantes que diz o seguinte: dê um tempo, dê uns 6 meses para poder você criticar, mas o problema é que quando as primeiras ações de um novo governo são ações controversas, são ações que vão na contramão daquilo que todo mundo considera certo, aí não dá para você esperar 6 meses, que aí o mundo já se acabou. Tem umas maluquices aí que estão sendo expostas que não dá para tolerar. Porque existem as regras da economia mundial, vocês estão entendendo? As regras não é o governante que diz como elas serão, não. É o mundo, é a economia mundial. É quem dita as regras. Hoje nós temos as maiores economias do mundo: China, Estados Unidos, Alemanha, não é assim? Para citar algumas grandes economias, esse povo manda. E manda independente do governante de qualquer país. Quem quer que seja, eles mandam. Há boicotes, há o que eles chamam de embargos, não é assim? Existem subsídios para fazer preço de alguma coisa baixar ou subir. Por exemplo, aqueles caras lá dos Emirados Árabes Unidos, você pode dizer, não tem nada a ver com aquele povo. Tem, porque uma decisão deles lá mexe com a gente aqui. Os países da OPEP, por exemplo, sabe o que é a OPEP? Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Quando aqueles sheiks, príncipes, reis se reúnem lá, se eles fizeram uma reunião amanhã e disserem assim: vamos reduzir a produção de petróleo em 30%, depende deles. Meu amigo, fazendo isso, o preço do petróleo vai lá para cima. O cara pode dizer assim: eu não vou comprar mais a soja do Brasil. Você imagina com essa produção de soja que nós temos, hoje em dia aquele centro-oeste todo ali, né? É tudo soja, 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 e aqui a gente não come soja. Aqui o brasileiro só consome óleo de soja e nada mais. Lá fora eles comem soja. Porque aqui China e compra tanta soja, porque o povo come carne de soja, não sei o que de soja, e muita dessa soja também é para alimentar rebanhos e fazer outros produtos para lá que não interessa para a gente aqui. Mas o cara disse: eu não vou comprar mais não. Ah, não tem onde ele comprar? Tem outros cantos que produzem, pode até comprar mais caro. Então a economia não é Lula, não era Bolsonaro, não sou eu, nem é você que vai dizer como funciona, não. É esse povo que manda. Fazendo uma comparação assim para todo mundo entender, é como você que ganha 20 mil reais por mês, 30 mil reais por mês. Você tem agonia para pagar suas contas? Não tem. Falta dinheiro para fazer a sua feira? Não falta. Você compra o que você quiser? Compra. Rapaz, eu vi ontem um comercial com um sapato bonito danado na televisão. Vai lá naquela loja, compra aquele sapato para mim. Não é assim? Então quem tem dinheiro manda. Quem não tem, fica olhando a banda passar. Na economia mundial é do mesmo jeito. As grandes economias mandam, as pequenas se submetem. E quando um pequeno ou médio se revolta, se estrepa sozinho. Não tem, o Brasil tem condição economicamente falando, entendam só, de brigar com a China, de brigar com os americanos. Não tem. Você tem que participar de acordos internacionais dentro das regras do jogo para poder conquistar o seu espaço. É a mesma coisa de quem tem muito dinheiro e de quem tem pouco dinheiro, né? Os países ricos têm os países emergentes e os países pobres. O Brasil está no meio aqui, emergente. Não tem força para fazer o que quer ainda. Aí Lula chega com algumas ideias, como se o mundo fosse obedecer aquilo que ele quer. Não vai conseguir nunca. Nem Bolsonaro conseguiu, nem Lula, nem eu, se for amanhã, ou quem vier depois dele. Entenderam? Então, quando a imprensa começa a criticar, e você vê que o estado de São Paulo desceu o cacete em Bolsonaro aos 4 anos, né? Todo mundo sabe. Folha, o Estadão, não sei o que, o Globo, não pegava dinheiro. Então, se agora o sujeito está pensando em pegar dinheiro de Lula e começa a criticar, porque o negócio passou da conta. Se o sujeito está na espera que a torneirinha seja aberta, ele fica na moita, não critica, não é assim? Vocês estão vendo a Globo criticar Lula? Não. A Folha, uma tacadinha aqui de leve, um negocinho ali e tal. Entendeu? Todo mundo esperando abrir a torneirona. Então, quando um que também está esperando critica, é porque o negócio passou da conta. Desse jeito.
Mas vamos aguardar os acontecimentos, né? O brasileiro vive de esperança. O Brasil é o país do futuro. Meu amigo, eu tinha 5 anos de idade e já escutava isso. Olha, o Brasil é o país do futuro. É o que, meu filho? O país do futuro. E esse futuro nunca chega aqui no Brasil. Vai passando, o povo vai nascendo, vivendo, ficando velho, morrendo, e o futuro aqui nunca chega. Chega para todo mundo, menos para aqui. Saudações cordiais para você que me acompanha. São 18h42 na Paraíba. Eu gosto sempre de ficar passando uma vista de olhos aqui no Radiosnet para ver a audiência. Aumenta e aumenta a cada instante. Opa, Monteiro apareceu aqui também. Monteiro no Cariri. João Fernandes é quem gosta de dizer os cariris velhos aqui do estado da Paraíba. É a terra do meu amigo Wilson Siqueira. Paulo Roberto, você não viu Araújo porque ele estava vestido de papangu. Ah, não sabia, rapaz. Araújo de papangu, 6h42. Obrigado pela audiência ao José Newton Porto. Por falar no presidente Lula, Lula estava hoje na posse de Mercadante, no BNDES, lá no Rio de Janeiro. Eu assisti uma parte do discurso de Mercadante. Mercadante ficou na abertura da sua fala, ele ficou tentando, eu queria saudar, eu quero. Tem que usar o verbo no presente. Eu queria, pretérito, é passado, né? Não sei, mas cada um fala do jeito que quer. Mas, meu amigo, olha, tinha cada figura. Gilmar Mendes estava lá, saiu de Brasília, foi para a posse de Aloysio Mercadante, Geraldo Alckmin, Lula, o presidente da época, Janja estava com a roupa cor-de-rosa. Aliás, a primeira dama tem aparecido com cada lançamento. Já prestaram atenção? Cada solenidade, meu amigo, é uma roupa diferente. Está lançando moda. A primeira dama do Brasil. Tinha algum paraibano lá? Tinha. Eu vi pelo menos um. Quem mais estava? Deixa eu lembrar aqui. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Vários ministros do governo Lula. Todo mundo lá. Aí Lula disse, sabe o quê? Que, olha só, Cuba e a Venezuela estão em débito com o Brasil. Deram calote naqueles empréstimos do BNDES, sabe por quê? Por causa do Bolsonaro. A culpa é de Bolsonaro. O cara deve ao Brasil, aí não pagou, a culpa é de quem tinha que receber ou de quem não pagou? Hein? Faça seu julgamento aí. Eu estou devendo a você. Aí entra Dr. Gildo Lima do Nascimento como presidente da República. Enquanto o Gildo for presidente, eu não pago. Eu só pago um dia se o presidente for outro. Ou então não pago nunca mais. As coisas assim, meio sem sentido, né? Mas deixa eu ver como foi que Lula disse aqui bem direitinho. Lula culpou o ex-presidente. Na posse de Mercadante, Lula voltou a criticar a taxa básica de juros do país e disse que o BNDES foi vítima de mentiras e difamações. O presidente da República rebateu a acusação corriqueira de bolsonaristas de que o BNDES abriu mão de desenvolver o mercado interno para emprestar dinheiro a outros países e acabou ficando no preju. Vamos ser francos, disse Lula, os países não pagaram, seja Venezuela ou Cuba, porque o presidente da República resolveu cortar a relação internacional com esse país e para não cobrar, para poder ficar nos acusando, ele não cobrava, disse Lula. Será que Lula está certo, hein? Eu tenho certeza de que no nosso governo esses países vão pagar, porque são todos países amigos do Brasil e certamente pagarão a dívida que tem com o BNDES, disse o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Lula ainda aproveitou o público do evento para criticar a taxa básica de juros, que hoje está em 13,75%. Ele disse que não tem justificativa ou explicação e que isso é uma vergonha, esse juro tão alto. O presidente afirmou que isso se deve a uma cultura de viver com juros altos
que não combina com a necessidade do crescimento que o Brasil tem. Quando o Banco Central era, disse Lula, dependente de mim, todo mundo reclamava. Era o único dia em que a Fiesp falava, era quando aumentava os juros, disse ele, se dirigindo a Josué da Embratex, que estava lá também, sentado de lado dele. Lula ainda questionou o fim da taxa de juros de longo prazo, a TJLP. Há alguns jornalistas, a presidente do PT, Gleice Hoffmann, disse que existe a possibilidade desse mecanismo voltar a vigorar com a aprovação de uma medida no Congresso Nacional. Grande economista, deputada Gleice Hoffmann. Eu vou fazer uma sugestão daqui. Uma sugestão, meu amigo Walter Carneiro. Para Lula mostrar que é tampa, sabe o que é tampa? Tampa de crush, como a gente diz aqui no Nordeste. Crush era aquele refrigerante de laranja que existia quando Araújo Neto veio lá de Picuí, aqui para Campina Grande. Pronto, vamos fazer o seguinte, eu digo que Lula é tampa de crush se ele reduzir o juro do cartão de crédito e do cartão de crédito e do cheque especial. Cheque especial hoje, em alguns bancos, é 300 e tanto, quase 400% de juros ao ano. Cartão de crédito é outro absurdo. Pronto, faça isso. Assine uma medida provisória, assine um decreto, fazendo com que o juro no Brasil seja um juro racional, como, por exemplo, são os juros nos Estados Unidos, no Japão. Aí eu digo que o governo é tampa. Hein? Amigo, Estados Unidos, você compra no cartão de crédito, conversa com um amigo teu americano que mora lá, procure no Google qual é a taxa de juros do cartão de crédito nos Estados Unidos. Não existe no mundo nenhum lugar onde os banqueiros ganhem tanto dinheiro cobrando juros como no Brasil. E não tem um presidente, não teve um, nem tem, parece que nem teremos, nenhum que mexa com esse povo. Nenhum tem peito, tem coragem. Então, Lulinha, carinhosamente tratando o presidente da República, reduza o juro do cheque especial e do cartão de crédito a níveis racionais, que aí você nunca mais deixa de se eleger para o que quiser e também de eleger quem você indicar. Agora, taxa de juros do Banco Central, esse lero aí a gente já conhece, não resolve nada. É como está na letra do nosso hino, Paulo, deitado eternamente em berço esplêndido. É o Brasil. Sandro, boa noite. Além do passado, é um passado imperfeito. Doutor Gildo Lima Nascimento, você falando aí tanto em dinheiro e eu liso. KKKKK. Pois é, e eu aqui na praça dando milho aos pombos, como diz a música de Zé Geraldo. 18 horas e 50 minutos na Paraíba, faltam 10 para as 7. Rapaz, teve um show de Wesley, o Safado, lá em São Luís, a capital do Maranhão. Aliás, sou de São Luís. Olha, a experiência ensina, o jornalismo com J bem grande, maiúsculo, ensina que todas as vezes que você for escrever, preste atenção, o nome de um Luiz qualquer, Luiz Gonzaga, Luiz Roberto Barroso, Luiz Inácio Lula da Silva, entendeu? Qualquer Luiz Carlos, eu não sei das quantas e tal. Quando você vai falar, soa do mesmo jeito. Se é Luiz com S no final e o acento no I, ou Luiz com Z, a pronúncia para nós é a mesma. Mas quando você vai escrever, você precisa saber se aquele Luiz é com S ou com Z, para não estar grafando o nome da pessoa de forma errada. Todas as vezes que eu vou escrever o nome de algum Luiz, eu procuro saber. Se ele estiver com uma pessoa, eu pergunto, e se eu não estiver, eu vou pesquisar. Por exemplo, o presidente da República é Luiz com Z. O ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, é Luiz com S e o acento no I. São Luís, a capital do Maranhão, é com o I acentuado e o S, não é com Z. E todo santo dia, vocês acreditam que eu vejo notícias na internet se referindo à capital do Maranhão e escrito Luís com Z? Isso é analfabetismo.
Ao cidadão comum, ao cidadão que não é jornalista, isso até que é permitido, porque ele não tem obrigação. Agora, jornalista, não. Jornalista, ele pode ter saído da faculdade ontem, ele pode ainda ser estagiário, nem ter concluído o curso, e ele pode ter 80 anos de profissão. Ele tem que saber. Se ele vai escrever sobre alguém, ele tem que saber o nome correto daquela pessoa, a grafia, se tem acento, se tem Dilma Rousseff, por exemplo. Teve gente que Dilma entrou e saiu, o cara escrevendo o nome da mulher errado. Por falta de interesse, um segundinho a mais para pesquisar, ou pergunta a alguém que saiba, né? Chama-se fonia, né, Luiz? Pois é. Então, é impressionante. Então, eu hoje vi umas 3 notícias se referindo à capital do Maranhão, onde os caras escreveram São Luís, com Z bem grande no final, como se fosse Luiz Gonzaga. Tá certo. Mas um homem morreu com um tiro no peito por causa de uma briga depois do show de Wesley Safadão em São Luís do Maranhão. O artista não teve nada a ver com a coisa, porque foi no final do show, mas de todo modo a turma estava no show dele. A informação que a imprensa maranhense divulgou é de que o atirador é um policial militar. Logo após o show, uma discussão do trânsito foi iniciada, até que em dado momento alguém sacou uma arma e pá, 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 pá. O morto chamava-se Enildo Penha. É daí como é que é o negócio? Após o crime, o autor dos tiros fugiu, as autoridades estiveram no local e iniciaram as diligências. Um vídeo que está nas redes sociais mostra parte da confusão. Outra confusão também envolvendo policiais foi lá no Mato Grosso, porque tem Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, mas salvo engano da minha parte foi no Mato Grosso. Uma briga também lá numa festa, em frente a uma boate, não sei o que era, em frente a um boteco, um bar, e tem lá um rapaz que aquilo ali só podia estar doido, né? O sujeito tinha tomado todas e deve ter misturado um monte de coisa, porque não tinha quem segurasse o sujeito. E teve uma hora que ele partiu para cima do policial, tomou o cacetete do policial e meteu a borracha no PM. Mas, meu amigo, só deu para ele. Aí os caras, pá, 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 pronto. Fizeram uma peneirinha, esse aí nunca mais vai se meter a bravo com a polícia. Não tem jeito, né? A polícia, o cara abre um azar numa festa, uma multidão. O que é que o povo faz? Qual é a primeira reação? Chamar a polícia. Seja no Parque do Povo, no São João, quando tinha micaranda, dentro de um clube, numa festa de parque de diversão, padroeira, seja lá o que for. Quando tem confusão, o que é que se chama logo? Polícia. A polícia vai para quê? Acalmar. Se tiver alguém alterado, levar, prender, se for o caso, conduzir para a delegacia. Aí quando chega lá tem um sujeito bravo, valentão, que quer brigar com todo mundo. Drogado, rabo cheio de cachaça, como gostava de dizer Humberto de Campos. Aí meu amigo, não vá não. Aí agora a polícia está errada. Ainda bem que mostraram, dessa vez mostraram as imagens do início da confusão, do meio para o fim. Que normalmente só mostram a parte onde o policial reage. Não mostram qual foi a provocação que ele enfrentou antes, não é assim? É desse jeito, normalmente é. A polícia não sai para matar ninguém, não sai para espancar ninguém, sai para cumprir o seu papel. Agora, se ela se depara com uma situação de alguém extremamente agressivo, violento, às vezes armado, ela tem que fazer o uso da força para conter aquela criatura, ou aquelas, né, que estão alteradas, em defesa da maioria, não é assim? Aí vai dar nisso. Se você vai para uma festa, fica bem tranquilo lá no seu cantinho, toma sua cerveja, dança quem gosta de dançar, sai, vai para casa, dificilmente vai ter problema. Quando muito vai ser assaltado, então. Agora, se meter a brava, confusão, né? Aparecer na frente das meninas, mas meu amigo, só leva... o fim é triste. Rodrigo Oliveira, mandando mensagem aqui. Parabéns pelo aniversário do programa atrasado, mas quer dizer que sou seu ouvinte assíduo. Obrigado, Rodrigo. O Rodrigo está lá para as bandas de Nova Brasília. Toda vez que eu falo no Rodrigo, ou encontro o Rodrigo, eu lembro de Simão. Simão era um colega de infância, né, praticamente. Estudava comigo lá no grupo escolar Santo Antônio, grupo das freiras, onde hoje é a casa do menino.
E o Simão depois, rapaz, virou um alcoólatra e infelizmente nos deixou. Mas quando eu vejo o Rodrigo, eu passo ali por Nova Brasília, sempre lembro do velho Simão. 6h56, faltam 4 minutos para as 7 horas agora. Meu amigo Paulo Fernando, 173, companheiro do Exército Brasileiro, também acompanha o programa aqui pelo Facebook. Já fiz aqui o registro, Paulo, do aniversário do Batista Lima e já o cumprimentei também no privado, como se diz hoje. Situação ruim, minha gente. Aliás, deixa eu ainda passar aqui para vocês uma informação, porque tem informações, tem notícias desencontradas nas redes sociais. A gente diz assim: não tem nenhum brasileiro entre as vítimas do terremoto. Como é que você sabe? Se atingiu várias regiões, vilarejos, cidades grandes, cidades pequenas. Não dá para dizer ainda, não é? Agora, por exemplo, aquele jogador que era do Flamengo, o William Arão, ele está jogando na Turquia. Ele mora na cidade de Istambul. E disse que tem sim brasileiros com os quais ele mantém contato diário que estão desaparecidos. Disse que deve ter gente debaixo dos prédios. Os turcos, disse ele, e nós brasileiros estamos recebendo informações, situação devastadora. Estão todos mobilizados para tentar ajudar e tentar prestar o serviço de alguma forma. Companheiros nossos de trabalho, jogadores de futebol, estão soterrados e suas famílias também, disse o William Arão. Arão contou que estava concentrado para um jogo marcado para hoje à noite, quando soube do terremoto. O local onde o jogador estava fica a cerca de 1.400 quilômetros do epicentro do tremor principal. Que estava tentando falar com algumas pessoas, não tinha sinal de celular. Funcionários do clube onde eu jogo, disse ele, estão desaparecidos. Você vê a apreensão em alguns funcionários do clube, é muito triste. Meu Deus, aí tem aqui várias imagens de prédios que o pessoal mandou, que publicou nas redes sociais. O William Arão disse que muitos moradores da área onde ele reside passaram essa segunda-feira se unindo para tentar ajudar de algum modo. O que eu posso fazer nesse momento, disse ele, é orar por essas famílias. Orar para que eles consigam resgatar o maior número de pessoas possível. O que estamos vendo aqui é devastador. Todos os eventos esportivos da Turquia foram suspensos. Não tem jogo, não tem condição de ter, né? Infelizmente. Veja só, além desses 2 terremotos grandes, houve mais de 50 tremores de menor intensidade. Por causa das mudanças na crosta terrestre, grandes terremotos são frequentemente seguidos pelos chamados tremores secundários. Lá em 1939, por exemplo, houve um grande terremoto e depois vários tremores menores. Meu Deus do céu, situação horrível, né? Estou vendo aqui as agências de notícias, viu? Cidade de Ankara. A Turquia tem ao sul a Síria, tem ao norte a Bulgária, um pouco para oeste a Grécia, a leste tem a Geórgia, a Armênia e um pouquinho abaixo da Síria tem o Iraque.
e também a ilha de Chipre fica ao sul da Turquia. 19 horas e 1 minuto na Paraíba, 7 e 1. Meu amigo Valdec Nóbrega na escuta, Roberto Leal lá de Pocinhos também nos acompanhando. Muito bem, captei a mensagem aqui. São 19 horas e 2 minutos, olha aí para o seu relógio, 7 e 2 agora na Paraíba. Sim, mas eu ia dizendo que a situação do jogador Daniel Alves, a cada dia que passa, vai se complicando lá na Turquia. Nesse fim de semana, a imprensa espanhola publicou, vários jornais, ainda temos muitos jornais impressos lá na Europa, publicaram que a justiça tinha bloqueado alguns bens dele lá na Espanha, contas bancárias e imóveis que ele possui lá, apartamento, casa, alguma coisa assim. E hoje o Ministério Público Espanhol divulgou uma nota onde diz que é contra o recurso enviado pela defesa para que ele fique em liberdade. De acordo com essa nota, o Ministério Público pede que o jogador continue preso, uma vez que considera a persistência do risco de fuga e a veracidade dos indícios, levando a crer que o brasileiro cometeu a violação pela qual é investigado. Tirou da loteria, né? Está preso desde o dia 20 do mês passado. O Ministério Público alega o quê? Para pedir que ele continue preso. Indícios de que ele realmente cometeu o crime, risco de fuga dele para o Brasil e soluções não convincentes oferecidas pela defesa. O Ministério Público é contra boates se tornarem parte de acusação. Assim que Daniel Alves foi preso, a Federação Catalã de Associações de Atividades Recreativas e Musicais e a Spain Nightlife disseram ter interesse em compor a investigação como parte acusatória. O Ministério Público é contra. No recurso entregue à Justiça na semana passada, o novo advogado de Daniel Alves listava uma série de medidas cautelares que o jogador concordava em adotar para se contrapor ao risco de fuga. Por exemplo, o uso de pulseira eletrônica, lá eles não põem no mocotó não, eles botam no braço, como se fosse uma pulseirinha dessa de festa, parece mais um relógio. Que mais? Uma ordem de restrição de 500 metros com relação à vítima, a apreensão do passaporte brasileiro e espanhol, ele tem os dois, é casado com espanhola, além da disponibilidade para comparecer diariamente a uma delegacia ou juizado. E o que a imprensa também divulgou é que esse advogado que ele contratou, o último, não sai de casa, viu, Manuel Messias Lopes, para fazer a defesa de ninguém, se não tiver antes na continha 1 milhão de euros. Foi o que algumas emissoras de rádio aqui do Brasil divulgaram. 1 milhão de euros, se você não sabe, são 5 milhões e 600 mil reais. Pense num privilégio caro esse de Daniel Alves, viu? 19 horas e 6 minutos na Paraíba. Meu amigo Emanuel Erivan, também não acredito nessas fantasias que chegam aí no seu celular não, porque é por essas e outras que tem muita gente enrolada por aí. Nem tudo que cheira é perfume, né? E nem tudo que fede é esgoto. Humberto de Campos dizia que preferia 1000 vezes escapar fedendo do que morrer cheirando.
Não tinha aquele ditado anterior, ditado antigo, né? Rapaz, caiu ali uma marquise, o cara ia passando, quase que pega na cabeça dele. Olhe, escapou fedendo. Aí Humberto dizia, eu prefiro 1000 vezes escapar fedendo do que morrer cheirando. Não é assim? Olha, o presidente Lula disse hoje que planeja uma maratona de entrega de obras públicas até o mês de abril, quando a nova gestão vai completar os seus 100 primeiros dias. Agora, o que eu falava lá atrás em relação a Bolsonaro, eu vou falar agora em relação a Lula, para que vocês percebam que aqui o tratamento é igual. Eu não quero nem saber quem é o presidente, eu quero é o bem do Brasil. Quando Bolsonaro inaugurou a transposição, o que foi que o povo disse? Não foi ele não, foi Lula, foi Dilma, isso é tá pegando carona, foi ou não foi? Todo mundo escutou isso. Agora veja só, e por que quem construiu não inaugurou? Hein? Ora, se eu construo uma obra e ela está pronta, eu entrego antes de eu sair. Se eu não entreguei, é porque não estava pronta. Deixei lá, abandonei. Ou porque não pude, ou porque não deu tempo, ou algum problema, ou porque eu não quis mesmo. Peguei que às vezes é assim, o negócio está quase pronto. Aí o cara perde a eleição em outubro, aí diz, eu não vou mais fazer nada não. Eu conheço vários políticos que agem dessa forma. Nem todos trabalham dessa maneira, mas alguns sim. Então ponha na sua cabeça que político nenhum, ele quer fazer uma obra e deixar para o outro inaugurar. Quando ele deixa é porque houve algum problema. Ou foi incapacidade, ou faltou dinheiro, ou a empresa quebrou, ou não deu tempo, ou foi maldade. Entenderam? Então o Bolsonaro fez o papel dele. O negócio estava ali para inaugurar. O outro não inaugurou, ou a outra saiu, eu vou agora inaugurar. É o que Lula vai fazer agora. Porque Lula não construiu ainda nem uma casa de galinha, nem um galinheiro, não deu tempo. Mas ele vai inaugurar todas as obras que por um motivo ou por outro, por uma razão ou por outra, o outro governo não inaugurou. Está errado? Não. É assim com todos eles. Mas não foi ele, foi Bolsonaro que construiu. Tem um conjunto habitacional na Bahia que Bolsonaro não inaugurou, Lula agora vai inaugurar. E por que Bolsonaro não foi lá e não inaugurou? Hein? Pergunta para ele por que ele não foi. Ou não foi porque não quis, ou não foi porque perdeu o estímulo. Aí vai ficar sem entregar porque o presidente saiu. Não, eu vou lá e inauguro agora, entrega o povo. Alguém vai dizer, mas não foi ele não, foi Bolsonaro. E daí? O presidente agora sou eu. Então, o que valeu para Bolsonaro, vale para Lulinha do mesmo jeito. Então, a agenda de viagens tem sido estruturada pela Casa Civil da Presidência da República e tem como intenção a presença dele, Lula, do lançamento de obras públicas em pelo menos um estado de cada uma das 5 regiões do país ou inauguração de alguma obra que está ficando pronta. O primeiro destino deve ser aqui o nosso Nordeste, onde Lula vai inaugurar na Bahia, olha aí, um conjunto habitacional construído pelo governo anterior. Qual é o problema? Nenhum, porque Bolsonaro não foi lá inaugurar. E já vem com o nome Minha Casa Minha Vida. Acabou aquele negócio de Casa Verde e Amarelo, já mudaram a placa. Na sequência, pelo que tem sido planejado pelo Palácio do Planalto, Lula deve viajar ao Sudeste, depois ao Norte, Sul e, por fim, nessa agenda até abril, o Centro-Oeste. O que é que vai fazer? Desse jeito. São 7h10, 19h10 agora na Paraíba. É que eu tenho aqui, rapaz, eu publiquei essa notícia ontem, domingo. Um cidadão ganhou um prêmio da Mega Sena, um prêmio bom. Cuidou de toda a parte burocrática para receber esse prêmio. Hospedou-se no hotel. Resultado, encontraram o homem morto e o bilhete premiado de lado dele. Ainda bem que ninguém roubou nesse bilhete premiado. Porque bilhete de loteria não é nominal a ninguém. É quem tiver com ele na mão. Quem tiver com o bilhete é quem recebe. Pois bem, em fato, a polícia confirmou, a polícia do Paraná, que José Aparecido Monteiro, de 54 anos, que era da cidade de Campo Mourão, e foi encontrado morto num quarto de hotel em Curitiba, na realidade sofreu um infarto. O prêmio dele era de R$398 mil e o bilhete estava numa das suas malas.
Também estava junto um documento da Caixa Econômica para retirada desse valor. O corpo não tinha sinais de violência e o bilhete premiado não foi levado por ninguém. Com isso, os policiais passaram a acreditar que a morte ocorreu por causas naturais. A suspeita de infarto foi confirmada, informou a assessoria de imprensa da Polícia Civil. Como não houve crime, nenhum procedimento investigativo foi aberto. José Aparecido foi sepultado em sua cidade natal e a morte foi descoberta depois que funcionários e familiares desconfiaram do sumiço do homem. Aí os parentes ligaram para o hotel e quando os empregados foram lá no apartamento, chamaram, bateram, ligaram, interfonaram, nada, o homem estava morto. Talvez tenha sido a emoção, né, de ter ganhado quase 400 mil reais na Mega Sena. A briga agora vai ser pelo dinheiro, viu? Ave Maria, vai aparecer gente demais. Parente, aderente e umas 5 damas. Primeira dama, segunda dama, terceira dama, quarta dama e quinta dama. Olha o que o ouvinte mandou aqui. Você fala muito em Humberto de Campos. Humberto dizia, escreveu ele, Campina Grande é o centro do mundo. Não, Campina Grande, ele botou o centro do mundo, mas não é. Humberto dizia assim, Campina Grande é a capital do mundo e o centro de irradiação do universo. Aliás, essa frase não era de Humberto. Na realidade é de Amaury Capiba. Humberto repetia e dava o crédito ao meu saudoso colega Amaury Capiba. Campina Grande é a capital do mundo e o centro de irradiação do universo. Eu digo isso porque eu vivi com Humberto 25 anos, trabalhando junto e viajando para todo canto, e ele disse isso milhares de vezes na minha frente. Mas o ouvinte escreveu aqui, Humberto dizia, Campina é a capital do mundo e centro de irradiação do universo. É o único lugar no mundo onde taxista dá carona. Dizem que acontecia muito isso aqui em Campinas, né? O taxista morava, por exemplo, no Catolé, no Santo Antônio, no Bodocongó. Aí de manhã ele ia sair de casa para a praça, onde ele tinha a praça na área central. Quem estivesse no ponto do ônibus, os que cabiam no carro, ele levava de graça, porque já ia mesmo para o centro, né? Conhecia todo mundo ali do bairro. Então Humberto dizia que em Campinas taxista dava carona, fiteiro fazia curva, fiteiro de vender coisas, porque tinha um fiteiro ali na esquina do posto de saúde Francisco Pinto, que é Venâncio Neiva, com a Simeão Leal, vendia pastel e realmente esse fiteiro fazia curva. E Humberto dizia que era o único fiteiro que fazia curva no mundo, escreveu aqui o ouvinte. E ele botou também uma outra coisa que o Humberto dizia, que ele escreveu aqui de outro jeito, eu vou tentar falar de uma forma que possa ser dita aqui no rádio, que garota de programa sentia orgasmo. Ele escreveu aqui de outro jeito, né? Ele botou que fazia uma gozação, para você entender. Mas o Humberto contava isso e dava uma gargalhada danada. Mas Humberto, porque disse, não, as garotas de programa de Campina, elas estão ali, né? E tem os clientes, sai um, chega outro, e às vezes tem noite que atende 5, 6, 8. Aí, segundo ele, a menina dizia, já que eu estou aqui nessa profissão, eu vou sentir prazer, pronto. Ele dizia que era o único lugar no mundo também onde garota de programa sentia prazer durante o programa, né? Aí ele completou, essa aqui é boa. Campina, não, a Paraíba é o único estado brasileiro onde o cara tem uma televisão e um jornal, mas quem transmite os jogos é o jornal, não é a TV. Aí você tem que falar isso com o dono lá, né? O cara tem o TV e o jornal, tudo é dele, ele bota onde ele quiser. Agora que é meio esquisito é, ora, se eu tenho uma TV e tem um jornal, eu vou transmitir pela TV. O ouvinte diz aqui que é o único lugar no mundo onde quem transmite é o jornal. Vá brigar com o filho de Zé Carlos, comigo não.
19 horas e 16 minutos na Paraíba, 7h16. Vamos a uma pausazinha, porque a aguinha é bem geladinha aqui do lado. Eu vou abrir a portinha do frigobar agora, tomar um gole. Água, quanto mais gelada, é melhor para a garganta. E eu volto já já com a coluna política e a parte final do programa. Não saia daí. A beleza está no olhar, no sorriso, em cada fio de cabelo. A beleza está em você. Desperte o seu melhor em Onildo Alticoafir. Profissionalismo, conforto e atendimento personalizado. Onildo Alticoafir, em Campina Grande, na Rua Américo Braga, 29, São José, e no Partage Shopping, em João Pessoa, no Manaíra Shopping. Para se comunicar conosco, utilize o WhatsApp número 999714048. 999714048. A audiência do rádio na internet vem aumentando dia após dia e sentimos orgulhosos de participar deste crescimento desde 1997. Radios.com.br, criado para levar o rádio aos 4 cantos da terra. Acesse agora radios.com.br. Colégio Autêntico, um mundo de histórias, experiências e conquistas. Sucesso e realização presentes em cada fase da vida. Para a infância e juventude, um projeto de ensino autêntico, preparando os campeões para a vida. Colégio Autêntico, educação infantil, ensino fundamental e médio. Em Campina Grande, 3342-0044. Em Patos, 3421-7475. Colégio Autêntico. Lembra daquele filé à parmegiana do restaurante do Baixinho? Suculento, saboroso, com tempero na medida e que só de pensar enche a boca d'água? Pois esse filé voltou a ser servido em Campina Grande, nas antigas instalações do restaurante do Baixinho, onde tudo começou. Agora é o parmegiana do Marcondes. Marcondes era garçom no restaurante do Baixinho e agora está servindo o autêntico filé à parmegiana com serviço de delivery prático e rápido. Parmegiana do Marcondes, no antigo restaurante do Baixinho, Rua João 23, 101, bairro da Liberdade. Indo pela Assis Chateaubriand, é a primeira à direita após a Carajás. Parmegiana do Marcondes, delivery 99883-8777, 99883-8777. Seguro de carro é com Anatólio. Anatólio Chaves trabalha com as maiores seguradoras do Brasil. Atende pelo telefone 99999.000 e faz seguros contra roubo, incêndio, danos materiais e danos pessoais a terceiros. Peça orçamento. Faça seguro do seu carro com Anatólio Chaves, telefone 99999.000, 99999.000. Cachaça brejeira da melhor qualidade é com o professor Uba, é de Alagoa Nova para todo o Brasil. Faça pedidos ligando para 981820102, 981820102. Os vereadores e os servidores da Câmara Municipal de Campina Grande também acompanham o Cidade em Revista. Obrigado a todos pela audiência e boa noite. Um local onde você pode entrar em contato com a natureza, respirar o ar puro, deixar as crianças brincar livremente e ainda desfrutar de comidas regionais de primeiríssima qualidade. Falamos do Rancho dos Caboclos, no sítio Manguape, em Lagoa de Roça. Restaurante e casa de recepções, onde você pode marcar o seu evento, a sua convenção ou a sua confraternização. Funciona aos sábados, domingos e feriados. Rancho dos Caboclos, área de lazer com minicampo de futebol, redário e a cortesia de Marconi Farias e família. Rancho dos Caboclos, sítio Manguape de Lagoa de Roça. Avaliações contábeis são importantes para a segurança da sua empresa. O acompanhamento do dia a dia por uma equipe gabaritada dá tranquilidade para a empresa funcionar sem atropelos. A Asconf agora é Versátil Avaliações Contábeis. A mesma equipe do Tejalminha passa a ser comandada pelo Ari e pela Valdemira. Os detalhes da contabilidade da empresa com as orientações necessárias para evitar problemas. Cuida também do imposto de renda pessoa física.
Versátil Avaliações Contábeis, no mesmo endereço da antiga Asconf. É na Vila Nova da Rainha 534, Sala 3, com o telefone 3341-3727. 3341-3727. Versátil Avaliações Contábeis, a contabilidade sem atropelos. 19 horas e 22 minutos, agora pontualmente 7h22. Meu amigo Beto Farias está em São Luís, capital do Maranhão. É sobrinho de Bill Barrinha, velho Bill da rádio. Kennedy Salles apareceu aqui no Facebook. Giovannes Antônio, velho Antonioni. Walter Carneiro faz um lembrete aqui, Dr. Gildo Lima do Nascimento também. Que lembrete é esse? Dr. Gildo disse, tem outra, Campina é o único lugar onde ambulante tem ponto fixo. E o professor Walter Carneiro escreveu, Cássio Cunha Lima dizia, quando era prefeito, que Campina é o único lugar do mundo onde o ambulante é fixo. Também tem isso. Lá em Cássio, eu conversei com ele ontem rapidamente, pela internet. Os caras estavam em Brasília. Deixa eu ver o que é que eu tenho aqui, mais mensagem. Quantas pessoas foram presas fraudando o concurso da UFPB? Você sabe? Bom, até a tarde de hoje a Polícia Federal tinha divulgado 3 pessoas. Eu soube que uma delas é um militar. Parece que um sargento da Polícia Militar. Você vê que tem gente com cabeça assim para fazer coisa errada, tem em todo canto, né? Aí por isso você vai botar toda a corporação, o contingente todo no mesmo nível? Não vai. Pelo que se divulgou, um sargento lotado no 1º Batalhão de Polícia Militar, cuja sede é na capital, está entre as pessoas que se envolveram na fraude de um concurso da UFPB. A Corregedoria da PM confirmou essa investigação na manhã de hoje. Além de ser alvo da operação da Polícia Federal, o sargento também é investigado pela Corregedoria da instituição. A ação de hoje foi em cumprimento ao mandado de busca e apreensão. A fraude é investigada porque 3 pessoas foram presas, flagradas, recebendo respostas de questões das provas através de pontos eletrônicos. Pelo que eu vi aqui, esse sargento não estava lá fazendo a prova, mas estaria envolvido no problema, na fraude. Cabe à Corregedoria e à própria Polícia Federal. Por que Polícia Federal? Porque é concurso de uma universidade federal. Entenderam direitinho? Vamos à coluna política de hoje, como foi a conversa com Anchieta Araújo lá na Rede Ita. Vamos lá. Dou-lhe 1, dou-lhe 2, dou-lhe 3. Vamos soltar o áudio. De volta para falar sobre política, começando a semana, ele já está aqui comigo ao vivo. Paulo Roberto, boa tarde. Então, Anchieta, você disse que ninguém lhe viu lá no Bloco da Saudade. Não, você é muito fantasiado. Agora, sabe quem é aquele papangu que estava por trás de Bruna? Tá olhando para ele ali, viu? O brincante. O nosso brincante, Reginaldo Bastos, devidamente fantasiado de papangu. Fazia tempo que eu não vi o papangu. Papangu é das antigas. É das antigas. É coisa das antigas. É dos antigos mesmo, assim como ele. É verdade. Pois bem, mas agora falando sério, está acontecendo nesse instante no Rio de Janeiro a posse do economista Aloysio Mercadante da presidência do BNDES. Pense numa posse concorrida. Estão na solenidade o presidente da República, Lula da Silva, o vice Geraldo Alckmin, vários ministros, senadores, presidente do Tribunal de Contas da União, muita gente. O banco tem muito dinheiro. Sim, né? A pessoa vai lá. Né? E, entre outras coisas, o Mercadante disse agora há pouco que o prefeito do Rio, que também está presente, Eduardo Paes, tem convidado o Mercadante, desde que ele chegou à cidade maravilhosa, vai morar lá, administrando o banco, cuja sede é na capital fluminense, que Eduardo Paes tem chamado para ele cair na noite carioca. E ele disse, não caí ainda, mas vou cair. Eita, pense. A noite carioca, você sabe que tem tudo, né? Vai chegar ali e se empolgar, o negócio é muito sério. Tem tudo mesmo. Mas a verdade, meus amigos, é que o presidente da República, Lula da Silva, a partir de hoje, ele vai cumprir a chamada agenda positiva.
tem um projeto, uma agenda elaborada pelos ministros mais próximos para que nesses primeiros 100 dias de governo, Lula saia do palácio, deixe de falar mais em Bolsonaro, em golpe, dessas coisas e passe a assumir uma agenda positiva a partir de hoje no Rio, quando ele inaugura várias unidades de saúde e lança um programa que é igualzinho ao nosso Opera Paraíba aqui, que vai destravar tudo que for de cirurgia eletiva, que esteja em atraso, filas enormes no Brasil todo. Até eu vi uma secretária de saúde dizendo que o programa daqui seria modelo para uma ação rápida. Exatamente. Então está lançando lançando hoje no Rio de Janeiro, claro que vai ter um outro nome, né? Cada governo faz isso, mas é exatamente semelhante ao Opera Paraíba, que tem feito milhares de cirurgias. Lula disse que isso vai acontecer no Brasil todo. E o presidente tem 2 viagens internacionais previstas para daqui até março, uma delas aos Estados Unidos, agora nesse mês de fevereiro. Em março ele vai à China, e a agenda positiva aqui dentro do Brasil também segue. Tem uma visita à Bahia, onde ele vai inaugurar um conjunto habitacional. Claro que não foi ele que construiu ainda, mas foi o governo federal. E aquela história de que foi ele que construiu, não fui eu, isso vale para todo mundo. Porque aqui, quando o Bolsonaro inaugurou essa fase final da transposição do São Francisco, não foi ele que fez, foi Lula, foi Dilma. E por que não inauguraram? Então, quando tem uma obra construída por quem quer que seja, que não inaugurou por algum motivo, o que assume chegará e inaugura. Vale para Lula, para Bolsonaro, para mim. Importante é entregar bem ao povo. Entregar a obra. E além dessa agenda na Bahia, onde há um conjunto habitacional, o pessoal está limpando o mato, dando um acabamento, ficar tudo bonitinho para o presidente entregar, tem uma outra agenda no estado do Pará, onde o governador Helder Barbalho também está cuidando para que o presidente faça inaugurações de algumas obras e entregue algumas ações em território paraense. Então, a partir de agora, a agenda positiva, fazer o governo andar, e isso é bom para todo mundo. Ao tempo em que, junto ao Congresso Nacional, tem a história da reforma tributária. Faz 30 anos que eu ouço falar em reforma tributária. Amiga, essa faz tempo mesmo. Já ouvi relator, vai projeto para lá e para não sai do canto. Tem um lobby muito forte contra essa tal da reforma tributária. Não é fácil, não. Não, reforma tributária, quando o governo, qualquer governo, fala em fazer, é para aumentar a arrecadação. Não pense você e nem penso eu, como eu não penso aqui, que reforma tributária seja para diminuir carga tributária. Isso não existe. Governo nenhum quer diminuir sua arrecadação. Aí vão fazer alguma coisa nesse sentido. E tentar aprovar o que chamam de novo arcabouço fiscal. E aí vai depender muito do Congresso Nacional. Vai ser um grande teste. Tem que negociar para o governo Lula, porque hoje de manhã eu fiz um levantamento, Anchieta e amigos. Nós temos 27, pelo menos 27 medidas provisórias que passarão a trancar a pauta nos próximos dias. A maior parte delas vem do governo Bolsonaro, mas já tem medida provisória agora do governo Lula, que ele vai ter que aprovar, ou tentar aprovar, porque a medida provisória entra em vigor imediatamente, mas se o Congresso não aprova, não vota, ela caduca e deixa de existir. Então será um teste de fogo para Lula no Congresso, principalmente na Câmara, porque o pessoal do Centrão está com uma sede como nunca se viu. E eles são sempre o final da balança. Craques nisso, são craques. Pois é. Estão falando em Sudene, estão falando em Denox, o velho Denox, Sulframa, que é da Zona Franca de Manaus, tem uma tal de Sudeco, e tem, sabe o que vão tentar fazer com que Lula implemente? A recriação da FUNASA, porque a FUNASA foi extinta por uma medida provisória lá no comecinho do governo. Querem que Lula dê uma forma, porque tem muita gente nos estados que sabe, né? Estão querendo a SUDEMA, e tem uma história de diretorias de instituições federais também pelos estados. É uma sede incrível desse pessoal. Não tem limite, não. E hoje de manhã, o presidente do PL, Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, perguntado por um repórter sobre essa história de a bancada tem uma centena de parlamentares, 100 parlamentares, mas tem 50, presidente, que já estão falando em se unir ao governo Lula e aprovar as coisas de Lula. Ao que Valdemar respondeu, não, isso é normal, porque ele não quer perder a bancada, ele quer que o pessoal se mantenha no Partido Liberal. Se encrencar, exatamente. Se encrencar com quem está aí votando nas matérias de Lula, pode perder, né? Embora o pessoal fique ali naquela de esperar a janela partidária, porque a gente sabe que quem está no Senado pode mudar de partido, quem está na Câmara não.
é o que diz a legislação, mas Valdemar está pisando em ovos para não melindrar o pessoal que quer voltar às matérias enviadas pelo governo. E tem a história já no Senado da CPI dos atos do 8 de janeiro. O governo é contra, mas tem senador querendo barganhar mais alguns cargos, ameaçando instalar essa CPI. Todo dia eles ensaiam, né? Ninguém brinca em serviço. Aqui na Paraíba, o governador João Azevedo escolheu a nova defensora-chefe da Defensoria Pública do Estado da Paraíba. Saiu no Diário Oficial do último sábado, a doutora Madalena Abrantes, que foi a mais votada da lista tríplice. Então, João Azevedo escolheu exatamente aquela que recebeu mais votos da categoria. Você vê aí a foto da doutora Madalena, que é do sertão, lá da cidade de Coremas. E Ricardo Barbosa, filho de Manuel e Maria Barbosa, foi agora de manhã conhecer a companhia Docas da Paraíba. Vai trabalhar ali. Márcio França, que é o ministro dos Portos brasileiros, deve vir nos próximos dias à Paraíba e vai articular com o governador, com o próprio Ricardo Barbosa. Aqui Então, no Rio do grande partido, porque Ricardo foi no PSB, né? Sim, Ricardo é do PSB. Então ele vem para cá e vai, quem sabe, liberar aquela verba de 100 milhões de reais para a continuação da tracagem do Porto de Cabedelo. É isso. Aqui em Campina Grande, houve o dia D da vacinação aí, da meninada contra a Covid, uma ação de sucesso. Quase 5.500 vacinas aplicadas no sábado, algo muito importante. E o pessoal da administração do Bruno Cunha Lima, naquele compasso de espera para novas e importantes ações serão desenvolvidas. Até se esperava que fosse anunciar alguma coisa da reforma administrativa na abertura dos trabalhos da Câmara, mas não. Ainda não. Porque aquela época das costuras ainda acontece. Né? Falam em Manuel Ludgério, falam que teria havido um convite também ao deputado Tovar Correia Lima, tem outras acomodações que o prefeito está cuidando. Isso é uma coisa que acontece sem pressa, na calma, e o prefeito foi com a esposa e o filhinho recém-nascido desse fim de semana para a cidade de Areia, lá no Brejo, dar uma esfriada de cabeça, pensar direitinho para quando voltar agora tomar as decisões. Boca Maldita, calçadão da Carreira Vieira de hoje. Vamos lá. O pessoal analisa tudo ali, as coisas vão acontecendo. Eu sei, não passa nada, né? O pessoal vai soltar uma fotografia aí para que você de casa e o próprio Chico veja. Bota aqui no telão, por favor, Guta. Governador João Azevedo, presidente da Assembleia Legislativa de Galdino. Olha só, não, porque isso é um cerimonial. O cerimonial funciona. Cerimonial diz: olha, amanhã vai ter uma solenidade assim, eu sugiro que o senhor venha de inverno, entendeu? E o desembargador João Benedito, que é o novo presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. E a Boca Maldita hoje comentava: frase do presidente da Assembleia, de Galdino: pela primeira vez na história da Paraíba, os 3 poderes são presididos por pessoas que não têm sobrenomes famosos. Eita! João Azevedo, Adriano Galdino, um ex-vendedor de confeito, bombom, ex-garçom, ex-bancário, e o desembargador João Benedito, que é um negro que chegou por méritos a presidir o nosso Poder Judiciário. Não tem Cunha Lima, não tem Vital Loureiro, não tem assim, esses nomes mais tradicionais da política paraibana. Você vê que calçadão serve tudo. Né? Deixa passar nada. Não sobra nada. E me chamou a atenção porque estão bem organizados. Isso é interessante, porque eu que já participei de serviço cerimonial, quando é uma solenidade, por exemplo, organizada pelo governo do Estado, o cerimonial do governo do Estado cuida de convidar membros dos outros poderes, autoridades. Aí a pessoa convidada normalmente pergunta: e o traje, qual é? Não, é esporte fino, não sei o quê. Aí quando é o formal, pode vir uma roupa mais clara, um azul, entendeu? Quando são cerimônias diurnas, normalmente se usa ternos mais claros. E à noite, coisas mais escuras, né? Então isso sempre é o cerimonial que determina. Muito bem. Aqui nós temos um figurinista que tem tudo isso, né? Não temos esse problema. É isso mesmo. É isso, acho. Até amanhã. Foi a conversa de hoje com a Tieta Araújo, lá na Rede Ita, na nossa coluna política. 19h35, agora 7h35. Doutor Carlos Albino, que é da Defensoria Pública, mandou aqui uma mensagem. Companheiro Marcos Alfredo também. Mestre Aloysio, 10 anos. Tem que dar uma olhada depois, porque não dá para abrir agora. Machado, eu respondo. Eu sei que essa que você mandou, essa é verdadeira, viu? Essa não é falsa de jeito nenhum. Não é genérica, não. Agora, sobre o link aqui, não dá para abrir agora. Quer ter mais? É verdade que vai chover hoje? Bom,
a meteorologia prevê chuvas, inclusive chuvas fortes, para várias cidades paraibanas. Mas previsão do tempo é sempre uma previsão. Ninguém garante que vai chover ou que não vai. Mas tem chovido forte? Tem. Ontem, aqui em Campinas, se ouviram alguns trovões, mas a chuva foi mais na região de Itaperuá, choveu ali para as bandas do Cariri, mas em Campina Grande mesmo. Hoje, durante a madrugada, só um sereninho, como dizia minha avó. Paulo Roberto, a Raposa nunca havia perdido para pernambucanos no Amigão. Eram até ontem 5 vitórias e 8 empates. Perdeu para o Sport. Eu fui lembrar que tinha jogo do Campinense ontem, o jogo já havia terminado. Vocês vejam como eu estou ligado no futebol, né? O futebol não empolga mais. Ei, Paulinho, o senador Efraim vai liderar um bloco de 31 senadores. Amigo, eu só queria que esses representantes nossos em Brasília trouxessem para cá o que eles dizem que trazem. Todos eles, os 15. Os 3 senadores e os 12 deputados federais. Se eles trouxessem para cá o que dizem que trazem, ou que vão trazer, a Paraíba seria hoje o paraíso dentro do Brasil. Alguma coisa vem, a maioria é só lero-lero. Porque não adianta ocupar cargo importante lá, se isso não se traduz em coisas boas, em benefícios aqui para o Estado. Gregório da Ramadinha, Paulo, tem um apresentador de programa de televisão que só faz dançar do começo ao fim do programa. Isso é lá na capital, que coisa ridícula dizer. Olha, em João Pessoa, as maiores audiências são para os que fazem munganga. Sabe o que é munganga, né? Genival Lacerda era conhecido como o rei da munganga, mas o artista pode fazer munganga. Apresentador de programa de televisão não é para fazer munganga. Munganga fica para humorista e para outros artistas. Mas lá é assim, quanto mais munganga fizer, mais audiência tem. Podia me dar o dinheiro do mundo todinho que eu não passava para isso, mas vai de cada um, né? Se tem quem faça, se está dando audiência e ele está ganhando dinheiro, deixa para lá. Sabe quem vai ser o líder ou a líder do prefeito Bruno Cunha Lima na Câmara Municipal, Paulo? Não, meu amigo. Eu não sei ainda. Agora uma coisa eu lhe garanto, então vai ser um homem ou vai ser uma mulher? Tá? Ainda não foi anunciado oficialmente. Acho que daqui para amanhã ou quarta-feira o prefeito anuncia. E o pipoco da Braz Company é grande, meu amigo. Pense num pipoco grande, viu? Grande, de repercussão nacional. Mas com muito mais problemas, acho que é essa a palavra correta, aqui em Campina Grande. E esse povo que atua nessas coisas faz o negócio de um modo que, quando pipoca, quando estoura, a maior parte dos perdedores de dinheiro não fica com raiva lá do dono, não, porque não sabe nem quem é. Fica com raiva de quem indicou. Porque é como se eu entrasse nesse negócio, começasse a achar bom, e eles fazem isso de propósito. Os primeiros vão recebendo aquilo que eles prometem. Aí você chama o irmão, o cunhado, o vizinho, o colega de trabalho, entendeu? E começa a dar corda, vamos usar a expressão para todo mundo entender, começa a dar corda para o sujeito entrar também. Aí muitos foram vendendo o que tinha, casa, apartamento, carro, tirando dinheiro que tinha numa economia, numa aplicação bancária e botando lá na mão do mala. Aí agora, quando pipoca, o sujeito não sabe nem quem é o mala, quem vai ficar com raiva de quem chamou ele e deu corda para ele entrar. Então isso cria uma confusão generalizada. Mas o que eu posso dizer a vocês, com segurança, é que o Ministério Público entrou agora no circuito para investigar esse negócio. Que o pipoco é grande, o rombo é de milhões e milhões de reais. Pipoco grande. Agora, entrou quem quis. O cara não foi na casa de ninguém botar a faca no pescoço, nem o revólver encostado na cabeça para dizer, pegue seu dinheiro e me entregue. Entregou quem quis. 7h41 na Paraíba, 19h41 agora. Tem aqui mais alguma mensagem, tem Marcos Alfredo, Giovanni Antônio mandou aqui uma informação. Campina, revista Campina Mobilidade Urbana. Uma fotografia aqui do prefeito Bruno Cunha Lima
reunido com representantes da Feira Central, antes do lançamento de um concurso que vai selecionar alguns projetos. O que é que eu tenho aqui mais? Deixa eu ver. O governador João Azevedo falou hoje sobre obras de infraestrutura, habitação, segurança e saúde aqui para o estado da Paraíba. Vamos ouvir o que foi que o governador João Azevedo falou? Nós anunciamos essa grande reforma, na verdade uma reconstrução do Colégio da Prata, Estadual da Prata, pela importância que tem esse colégio para a educação da Paraíba. Teve durante todo o processo e continua tendo. Então nós vamos fazer um investimento de quase 9 milhões de reais na recuperação dessa escola, praticamente reconstruir todo o colégio, para que verdadeiramente a gente possa ter e continuar tendo uma educação de qualidade como nós temos. Mas nós tivemos a oportunidade de fazer uma visita rápida aqui por algumas obras aqui em João Pessoa, na região metropolitana de João Pessoa. Começamos amanhã visitando uma praça que está sendo construída lá no bairro de Cruz das Armas. Cruz das Armas é um bairro, um dos mais antigos da cidade de João Pessoa, tem uma densidade populacional muito alta, entretanto não tem espaços de lazer, são poucos os espaços de lazer. Para quem conhece Cruz das Armas sabe muito bem que tem uma praça no começo ali da entrada do bairro, a Praça Bela Vista, logo depois tem uma praça em frente ao quartel do 15 e praticamente não existe mais praça em Cruz das Armas. A próxima praça que você vai encontrar é a Praça Lauro Vanderlei, lá no Conjunto Cidades Funcionário 1. Então você não tem uma área de lazer ali nas proximidades. E aí nós identificamos uma área próximo da Avenida Santo Stanislau, junto com a Avenida Cruz das Armas, e estamos construindo uma praça. É uma praça dotada de equipamentos de esporte, principalmente, equipamentos de lazer contemplativo, mas é mais uma área importante. Saímos dali, fomos até a construção do Hospital da Mulher, investimento de quase 80 milhões de reais, que receberá e permitirá que a gente tenha o maior e melhor hospital da mulher aqui da região Nordeste. Saindo de lá, fomos até a cidade de Bahia, onde nós visitamos o condomínio Cidade Madura, construção de 40 casas, investimentos de mais de 24 milhões de reais, que já estão bastante avançados. Visitamos as obras de ligação do bairro das Indústrias com Bahia, do bairro das Indústrias com a cidade de Santa Rita. Duas obras também muito importantes e que vão modificar a mobilidade urbana daquela região. E além disso, visitamos o Centro de Treinamento do Corpo de Bombeiros, que também será o maior centro de treinamento da região Nordeste, para preparar os homens e mulheres que fazem parte daquela corporação e muitos que vêm de outros estados para fazer curso de formação aqui. Então, rapidamente, fizemos a visita a essas obras. É claro que aqui na região tem muito mais obras, mas não dá para fazer tudo num dia. Então é preciso dividir em agendas para que a gente possa verdadeiramente visitar, e eu gosto como engenheiro de olhar cada obra dessa. Cerca de 9 milhões de reais serão investidos aqui no Colégio Estadual da Prata para dar uma revitalizada no Colégio Estadual da Prata. 19 horas e 45 minutos, faltando 15 para as 8. Acho que está na hora, né, professora Geovita Maranhão, da gente encerrar o programa de hoje, da gente concluir o programa desta segunda-feira. Já houve muito moído, já teve muitas mensagens, manifestações. Então vamos pedir as bênçãos para todos os que acompanham o programa. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Todo mundo agora está abençoado. E eu vou lembrando que jamais teremos outra segunda-feira com a data de 6 de fevereiro de 2023, porque cada dia é único. Eu espero que todos estejam aproveitando o dia de hoje muito bem,
como eu por aqui também estou. É o dia número 37 do ano. Ao seu final, logo mais à meia-noite, restarão 328 dias para que 2023 desapareça do nosso calendário. Lembre-se, amigo, lembre-se, amiga, cada minuto da vida é um milagre que não vai se repetir. Eles ainda defende um povo, faz um rádio novo e aprova corretos. Comunica com alegria no seu dia a dia, microfone aberto. Vai você pensar no novo nesse mundo louco da canção cristã. O amor de Deus chegando, vai comunicando, cidade revista. É Paulo Roberto, seu ponto de vista. É Paulo Roberto, cidade revista. É Paulo Roberto, o radialista. É Paulo Roberto, cidade revista. É Paulo Roberto, seu ponto de vista. É Paulo Roberto, cidade revista. É Paulo Roberto, o radialista. É Paulo Roberto, cidade revista. Estamos concluindo nosso programa desta segunda-feira, esperando sinceramente ter contribuído de alguma forma para esclarecer fatos que acontecem no nosso cotidiano. Eu marco o encontro com vocês para amanhã por volta do meio-dia na Rede Ita, quando estaremos com a coluna política, e depois às 18 horas de volta aqui em mais um Cidade em Revista. Então, boa noite, bom descanso, felicidades. Acompanhem em seguida a nossa programação musical. Fiquem todos com Deus e até amanhã. Você acompanhou a Cidade em Revista, o resumo dos acontecimentos do dia. A Cidade em Revista, de segunda a sexta-feira, sempre às 18 horas. Obrigado pela sua atenção e boa noite.